Eu quero começar esse canal contando uma história que mudou a minha vida, porque ela explica muito do que eu acredito sobre o desenvolvimento pessoal. O título desse vídeo é Queime os Barcos. E antes de eu contar a minha história, eu vou explicar essa expressão, para quem nunca ouviu falar dela. Bom, a ideia, ela vem daqueles relatos de guerra, especialmente associado aos vikings, à conquista de território, né? Então eles chegavam num território novo, de navio, desembarcavam todos os homens, e em vez de manter os barcos lá, como uma opção de retorno, de fuga, se algo desse errado, eles colocavam fogo nos barcos. Então, queimar os barcos era estratégia, porque enquanto existe o barco, existe uma opção de volta. E enquanto existe essa volta, existe uma coisa muito importante, que é a hesitação. Enquanto a hesitação ela tá ali, metade da nossa mente, ela tá assim, lutando, querendo aquela coisa nova, querendo aquela conquista, mas a outra metade, ela tá calculando uma rota de fuga, ela tá calculando um retorno. Então, quando o barco queima, muda o nosso estado mental. Não existe se der errado eu volto. Não existe vamos ver no que dá. Não existe eu tento até cansar, depois eu paro. Existe uma única direção, que é avançar. E isso diz muito sobre compromisso que a gente faz com a gente mesmo, sabe? Sobre cortar a rota de fuga que fica te chamando quando começa a doer, porque sim, vai doer. E na vida real, obviamente que o barco, ele não é literal, né? O barco é o quê? É aquele plano B confortável que você deixa ali. É aquela saída que você deixa aberta para não se frustrar, para não sofrer. É aquele qualquer coisa, eu volto pro meu plano antigo, pra minha vida antiga. E é justamente isso que faz muita gente passar anos com vontade de conquistar alguma coisa, só que sem movimento nenhum. Queimar os barcos é você assumir que algumas decisões elas só funcionam quando elas viram irreversíveis por dentro, quando não há plano B, quando você para de negociar com a sua própria palavra, com aquilo que você prometeu para você. E foi exatamente essa sensação que eu vivi em 2018. Estava começando o quinto semestre da faculdade de Direito, né? Eu tinha um trabalho administrativo no período do dia e estudava na parte da noite. Eu era uma pessoa que gostava de sair, gostava de ver série, gostava de aproveitar a vida. Eu tinha 21 anos, então assim, eu não era uma pessoa disciplinada. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa disciplinada, nunca fui extremamente estudiosa, nem nada do tipo. E aí, no final de dezembro de 2017, eu vi que ia ter um concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para escrevente. A primeira fase, ela era no dia 25 de março. Então, eu decidi que eu ia começar a estudar e comecei a estudar dia 4 de janeiro. Então, no total, eu estudei por 2 meses e 20 dias, né, de estudo. E eu nunca tinha estudado para concurso na minha vida. Na verdade, assim, eu nunca nem tinha estudado daquela forma na minha vida. Nunca. Então, foi a primeira vez que eu realmente sentei e falei assim: agora eu vou fazer o que precisa ser feito. E, principalmente, eu fiz o que precisava ser feito. Porque falar é muito fácil, mas a gente precisa agir. E eu preciso dizer que eu não me sentia pronta para isso. Eu nunca fui boa em matemática na escola, informática não era meu forte, eu nunca fui uma das melhores alunas da sala. Então, eu era boa em português e tinha uma boa base de direito por causa da faculdade, porque eu gostava. Mas, assim, concurso é outra coisa, né? Então, eu estava no início do terceiro ano, também ia começar o terceiro ano ainda. Então, meu nível de direito era bem básico. E tem bastante matéria específica no TJ, bastante coisa que você precisa decorar e tudo mais. Então, não é a mesma coisa, né? Não é só a faculdade que vai te garantir que você tem uma nota boa ali. Então, eu comecei a estudar. Eu morava com a minha mãe na época. E isso ele entra aqui porque tem uma coisa que eu aprendi muito cedo. Que quanto mais confortável a nossa vida tá, mais difícil é tomar uma decisão que vai mudar ela. Mais difícil é sair do lugar. E essa decisão que muda a vida, quase sempre ela vai te tirar desse conforto. Então eu vi o concurso, né, conversei com a minha mãe e tomei uma decisão de sair do trabalho. Então eu abri mão do meu dinheiro, abri mão da minha liberdade financeira e a minha mãe, ela me apoiou naquele período. E eu quero falar isso com cuidado porque eu sei que isso é um privilégio que eu tive. Muita gente não tem essa opção de largar o trabalho para estudar, né? Assim, hoje mesmo eu também não teria mais essa opção. Então, eu não quero que ninguém assista isso e pense, nossa, isso não dá pra mim, isso não serve e tudo mais. Porque o princípio aqui desse vídeo não é sobre largar um trabalho, mas o princípio é que precisa existir um preço. Você precisa estar disposto a pagar um preço real, sabe? Algo que deixa de existir desconfortável, porque você já abriu mão de alguma coisa. Então, para algumas pessoas, esse preço ele vai ser, sim, sair de um trabalho. Para outras, vai ser mais uma coisa da vida real mesmo, como parar de sair todo final de semana por algum tempo, até você cumprir aquela meta que você colocou, diminuir bebida, festa, rolê.
estudar enquanto todo mundo está em clima de feriado. Eu mesma estudei em pleno carnaval. Então, às vezes, cortar uma série que você ama, porque ela pode te roubar 3, 4 horas por dia sem a gente perceber, ficar rolando feed de Instagram, de TikTok, tudo isso é queimar o barco de uma certa forma, desinstalar algum aplicativo que te toma muito tempo. Então, você pode também combinar com alguém da sua casa alguma regra que tal horário é intocável. Você pode trocar o quanto der por todo dia o mínimo, mesmo trabalhando. Então, assim, o formato ele muda, mas o princípio não muda. E quando você toma uma decisão considerada arriscada, aparece uma coisa que é muito previsível: barulho. Gente dizendo que é loucura, gente dizendo que não vai dar certo, gente tentando te trazer de volta para aquela vida, sabe? Para o lugar comum. Então, aqui tem um ponto que muda a nossa vida. Quando você entende que nem toda opinião ela merece entrar. Principalmente a opinião de quem não vai pagar o preço daquela decisão com você. Então, eu ouvi muito que era impossível passar em 2 meses, que tem gente que estuda anos, que eu não tinha nenhuma bagagem de concurso, que eu jamais iria passar de primeiro num concurso. Então, assim, se eu tivesse dado audiência para isso, eu teria desistido antes de ter a chance. Então, é muito importante você olhar para o lado e você entender quem te apoia quando você decide, quem que vai te fortalecer, quem que vai te respeitar a sua decisão, mesmo que a pessoa não entenda, que a pessoa ache loucura, ou quem só aparece para te puxar para trás. Então, isso é muito importante de você saber ter essa diferença, sabe? Não ouvir todo mundo. Porque sim, vai ter gente que vai se incomodar. Então, voltando para o que eu fui para o método mais simples do mundo, porque eu não tinha dinheiro para comprar cursinho, né? Então, eu comecei a ver vídeo no YouTube, eu comprei uma apostila, que eu não lembro a marca exatamente, mas eu acho que só tem ela até hoje, é a mais famosa. E estudava lei seca. Fazia questões de todas as matérias, errava, voltava e tudo mais. Como eu tinha dificuldade de matemática, né, e raciocínio lógico, consequentemente, ali, eu acabei, depois de um tempo, comprando o cursinho, porque eu sabia que era o meu ponto mais fraco e eu observei que eu realmente não ia conseguir sozinha. Então, eu quero que esse vídeo aqui, ele não vire um tutorial de estudo, porque não é o meu objetivo. Mas eu quero te dar uma noção da intensidade, porque isso faz parte, né, de queimar os barcos. Então, naquela época, eu estudava cerca de 8 a 10 horas por dia, e nos dias mais cansados eu estudava pelo menos 6. Nos finais de semana, eu tinha a ideia de descansar, pelo menos na parte da noite, né? De sábado eu comecei a fazer simulado, todo sábado. Só que mesmo nas minhas horas de descanso, eu não conseguia descansar. Eu fiquei extremamente obcecada. Eu sei que muita gente, ela não gosta dessa palavra, né? Mas, assim, eu falo isso com muita responsabilidade. Porque eu entendo e eu concordo plenamente que se você ficar obcecado por anos em alguma coisa, sem dar atenção nas outras áreas da sua vida, isso obviamente vai te destruir. Só que, assim, a obsessão por um período curto, com uma data para acabar, ela pode ser um empurrão que muda a sua vida. Então, tem muita coisa, assim, que é grande, né? Que não dá para conquistar com um esforço morno. Você precisa, assim, ficar obcecado. Então, depois de mais ou menos um mês de estudo bem firme, eu comecei a fazer os simulados no sábado. E eu imprimia provas antigas, eu fiz todas as provas antigas, mesmo que o nível tinha mudado muito, porque até 2015 as provas eram bem fáceis, e de 2017 para frente começou um nível muito alto, hoje, inclusive, está mais alto ainda. Então, eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer provas que as bancas disponibilizavam. Eu fazia tudo que eu achava na internet, principalmente tudo que era de graça, né? E eu comecei num nível muito alto as notas na prova. Para mim, aquele resultado era surreal, porque eu nunca tinha estudado para concurso na minha vida. E foi como eu descobri, assim, que realmente isso funciona, né? Eu já comecei num nível muito alto. E aí eu fui melhorando cada vez mais. A maior nota que eu tirei no simulado foi mais ou menos 91. E aí eu cheguei, né, no dia da prova, fui fazer a prova super tranquila. Eu tive um pouco de nervoso no começo, assim, eu fiquei um pouco. Fiquei procurando as questões, sabe? Procurando as matérias e tudo mais, mas depois eu entrei no ritmo, consegui revisar a prova 2 vezes. Deixei de matemática, acho que por último, porque são menos questões, então eu priorizei fazer direito e português primeiro, né? E eu fui super bem. O resultado foi: eu passei em 7º lugar no Tribunal de Justiça. E quando eu olho para trás, o que mais me marca não é exatamente qual foi a apostila que eu usei, qual foi o cursinho que eu comprei, até porque eu praticamente não comprei nada, qual foi a minha rotina e tudo mais. Não, foi a minha decisão.
Porque assim, cada pessoa tem uma realidade, a gente não controla o nosso dia a dia, muitas vezes as coisas saem do que a gente espera, mas independente de tudo que aconteceu nesse período, eu tinha um compromisso comigo mesma. Eu fiz o melhor que eu podia todos os dias. Eu não, sabe, todo dia eu fiz o meu melhor. Eu parei de ter uma rota de fuga, foi o momento que eu realmente queimei os barcos. E eu queria fechar esse vídeo com 3 aprendizados que servem para qualquer meta que você tiver, não só para concurso. O primeiro deles é: conforto demais enfraquece a sua decisão. Quando tudo está muito seguro, sabe o que acontece? Você negocia com o que você mesmo disse que você queria. A segunda coisa é que uma certeza sem uma ação, ela só fica na sua imaginação. E a ação sem a direção certa é só cansaço. Então, o ponto aqui é você unir as duas coisas. Você precisa visualizar e você precisa agir, você precisa fazer. Bom, o terceiro é: o plano B confortável, ele é um sedativo. Ele vai te acalmar, mas por isso mesmo, ele também vai te atrasar. Então, queimar os barcos não é sobre se destruir, mas é sobre se comprometer. É fazer a decisão ficar maior do que o seu humor do dia, maior do que qualquer empecilho que surja. Bom, e para finalizar a história, eu tomei posse, né? Demorou muito porque eu peguei bem a época da pandemia nas nomeações, mas eu tomei posse. Eu fiquei 3 anos numa vara criminal como escrevente e hoje em dia eu sou assistente judiciária no tribunal também. Então, se você tiver alguma curiosidade, eu posso gravar vídeo sobre como é a rotina, sobre nomeação, sobre como foi a prática, sobre carreira, tudo que vocês quiserem saber. E se você puder ficar com uma coisa na sua cabeça hoje, que seja essa. Não é sobre ter o melhor plano, é sobre parar de tratar o seu plano como opcional. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre fé, vida real, decisões que mudam o rumo. Até o próximo!